Está começando mais um Prós da Semana, sua atualização semanal sobre como o agro está se desenvolvendo em todo o país. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, engenheiro agrônomo e host do Agro Depende. Convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, agrodepende, @cassianoagro, também lá no Spotify, tanto nos seguir, compartilhar os episódios, clica lá no sininho para tu ser avisado sempre quando ter novos episódios. Se tu colocar lá, tu consegue fazer um download automático já dos episódios do Agro Depende quando eles são lançados, né? É importante lembrar que mesmo tu não sendo premium do Spotify, tu ainda pode baixar os episódios do Agro Depende e ouvir eles offline. Então, isso é uma questão que muita gente não sabe e às vezes nós, agrônomos, estamos todo dia no campo, isso é uma coisa que nos auxilia muito para ir se informando. A gente pega muita estrada, está muito tempo dentro do carro, né? Então a gente consegue se informar, consegue aprender coisas novas com os podcasts e essa é a ideia do Prós da Semana, do Agro Depende, a gente trazer informação de uma forma simples, fácil, com quem também vivencia o agro. E além disso também, caso tu vai nos assistir no Spotify, você pode nos assistir lá também, não só nos ouvir, tem vídeo lá. No YouTube também vai ter o vídeo disponível, então eu já fico convite para você nos seguir em todas as redes sociais ali e tá sempre acompanhando o Agro Depende. Essa semana, então, vamos estar trazendo aí o relatório semanal que sai da Conab. Vamos dar uma olhadinha também como foi os preços aí na última semana no site do CPEA, além também de olhar e apresentar para vocês os relatórios do IMEA, que trazem aí tanto uma atualização sobre mercado semanal, quanto também de como está a safra e o desenvolvimento do agro lá no Mato Grosso. Bom, então vamos começar com o relatório da Conab, relatório semanal que sai com a atualização, com as principais atualizações aí sobre as principais culturas, né? Então, agora, esse saiu agora dia 9, falando como tá, de forma geral, a questão das culturas. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, que eles têm um outro relatório que eles trazem a questão de como estão os estados fenológicos, como está a questão do plantio e colheita das áreas. Então a gente vai trazer esse primeiro resumo, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais em cada um. Então o arroz, né, 99,4% já semeado. No Rio Grande do Sul, as lavouras seguem em bom estado de desenvolvimento, com a maioria das áreas em florescimento, com pouca nebulosidade e boa disponibilidade hídrica. Isso que é bom lembrar que é arroz alagado, né? Então o pessoal coloca água para dentro, mas não é que está chovendo também aqui para o sul. Em Santa Catarina, apesar da ocorrência pontual de pragas e doenças associada à elevada umidade e altas temperaturas, as lavouras, de um modo geral, apresentam um bom estado de desenvolvimento com um aporte hídrico suficiente ao manejo das culturas. As áreas predominam nas fases de enchimento de grão e maturação. Em Goiás, as lavouras seguem em boas condições sanitárias e diferentes estágios reprodutivos, enquanto que a colheita continua em ritmo contido, né? No Maranhão, nas áreas de sequeiro, mesmo com a ocorrência irregular das chuvas, o plantio está em andamento em todas as regiões produtoras e a colheita do irrigado está encerrada. No Tocantins, com chuvas mais regulares, foi possível realizar os tratos culturais nas lavouras em estágio vegetativo. As lavouras em fase reprodutiva e maturação estão em boas condições. Já no Mato Grosso, a colheita segue lenta, avançando de acordo com a maturação das áreas, e a qualidade de grão colhida é considerada boa. No Paraná, as lavouras estão em boas condições, com a maioria das áreas em florescimento e enchimento de grãos. Já com 38% de grãos colhidos na área total semeada. Isso é o arroz, né? Então, trazendo informação do arroz para depois a gente vir para os principais aí que a gente quer ver, que é milho e soja também. Mas acho que é interessante a gente comentar sobre a cultura do arroz, sendo que é uma cultura que pega vários estados, tem uma grande importância. Já o feijão é uma oportunidade para muitos produtores, principalmente quem tem pivô aí, mas em outras regiões ele também é plantado, está tendo uma produção cada vez maior. Então, feijão, 44% aí já está colhido. Em Minas,
As chuvas persistem e dificultam o avanço da colheita, como também começa a provocar perdas de potencial produtivo nas lavouras. A qualidade dos grãos também tem sido afetada. No Paraná, a colheita encontra-se em fase final, pancadas de chuva e temperaturas elevadas foram observadas, sendo esse último fator desfavorável para as lavouras tardias, que ainda estão em fase de enchimento de grão. Na Bahia, 1/3 da área está colhida, o cenário tem sido positivo na maior parte das regiões produtoras, sendo a exceção áreas no centro-norte que apresentam chuvas mais irregulares. Em Goiás, as chuvas seguem limitando o avanço da colheita e vem gerando perdas aí de rendimento e de qualidade de grão pelo excesso da umidade em parte do estado. No Rio Grande do Sul, temperaturas altas e chuvas esparsas não interferiram na maturação e no avanço da colheita, que se aproxima da metade da área total já. Contudo, o calor tem aumentado a evapotranspiração das lavouras mais tardias e pode prejudicar o rendimento de grão, que é o que a gente está observando aqui. Tá faltando água. A gente vai conseguir mostrar para vocês um pouco mais dentro dos relatórios do IMET, como isso está afetando aí as lavouras do Rio Grande do Sul e quais as principais regiões que estão sofrendo com isso, né? Em Santa Catarina, houve um bom avanço aí da colheita, que alcançou em torno de 52% da área total, observando-se a umidade e temperaturas altas, favorecendo o aumento do registro de doenças na cultura do feijão. Então, vindo agora para os dois destaques principais, que a gente vai falar, que é o milho safra e a soja, né? O milho primeira safra, então, já tem 11,4% colhido. Em Minas Gerais, as chuvas frequentes continuam a favorecer as lavouras de enchimento de grão. No Rio Grande do Sul, o tempo seco favorece o avanço da colheita, mas prejudica as áreas que estão em enchimento de grão. Então, as primeiras áreas plantadas, até aí metade, final de setembro, já praticamente foram colhidas, né? Já está muito bom para colher, porque está seco. Então, aqui geralmente o pessoal antecipava um pouco ou colhia com uma porcentagem de água nos grãos um pouco maior, e agora esse ano está favorecendo essa outra questão. Porém, desfavorecendo de outro lado, né? Faltando água, as que não estavam prontas ainda vai dar uma segurada no enchimento de grão, não vai ter uma produtividade tão alta quanto esperado. Na Bahia, as condições climáticas favorecem as lavouras do oeste. No Piauí, a umidade do solo favorece o desenvolvimento das lavouras no sudeste. No Paraná, o tempo quente acelera a maturação da cultura. Em Santa Catarina, a colheita avança gradualmente e o restante das áreas apresentam boas condições. Lembrando que Santa Catarina não está tendo problema de déficit hídrico que nem no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a colheita foi iniciada. No Maranhão, a regularização das chuvas favorece a cultura em todo o estado. Em Goiás, a maioria das áreas se encontra em enchimento de grão e é favorecida pelas chuvas frequentes que estão ocorrendo na região, né? No Pará, a regularização das precipitações favorece a cultura em todo o estado e algumas áreas começam aí a ser colhidas já. Já vindo para o milho safra, segunda safra, né? A gente teve um avanço bem expressivo da área da semeadura do milho, né? 21,6% já da área estimada está semeado. Em Mato Grosso, impulsionado pelo avanço da colheita de soja, o plantio do cereal teve uma boa evolução. Lembrando que o último relatório que saiu, se eu não me engano, ele estava com 38%. A gente vai ter uma atualização que eu vou colocar aqui depois também. Só essa questão da atualização a gente vai disponibilizar no nosso grupo lá, que sai toda quinta-feira o relatório, no caso do IMEA, do desenvolvimento tanto do plantio quanto da colheita, principalmente da safra. A gente vai disponibilizar esse relatório lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tu quer participar dele, vai lá em @cassianoagro, @agrodepende, e manda um direct lá que a gente te manda o link do grupo. Então, no Paraná, o plantio avançou e as lavouras se encontram em emergência e desenvolvimento inicial.
No Mato Grosso do Sul, o plantio ainda é incipiente no estado, está recém começando. Em Minas Gerais e Goiás, o plantio ocorre nas áreas irrigadas recém-colhidas e pontualmente já ocorre nas áreas de sequeiro. No Tocantins, o plantio avança no estado, observando-se em todas as regiões. No Pará, o plantio ocorre nas regiões sudeste e sudoeste e as lavouras aí são favorecidas pelas chuvas frequentes. Uma questão da colheita do soja, talvez a gente vai comentar ali depois, é que favorece o plantio do milho, mas é ruim para a colheita do soja, né? Excesso de chuvas que acabam ocorrendo lá. Vindo para a cultura da soja, então já temos no Brasil todo 17,4% colhido. No Mato Grosso, apesar de tempos chuvosos, a colheita avançou em períodos propícios aí para a sua realização. As produtividades aumentam conforme ocorre a colheita das variedades mais tardias. Isso é uma coisa que a gente vê muito lá, né? Primeira colhidas mais precoces, o pessoal mais focado para o algodão, acaba pegando os cultivares que vão ter aí 95, 100, 105 dias. Quando cai para os cultivares 8.0, que já vai pegar 110, 115 dias, 120, em alguns casos, a gente vê um aumento substancial de produtividade, né? Então, são cultivares que acabam entregando mais. Até pela estabilidade, tempo que teve para fazer fotossíntese e outras questões, né? Então, possivelmente vai estar desenvolvendo cada vez mais, tirando as partes que estão sofrendo com excesso de água, né? Excesso hídrico, e às vezes pode ser que o cultivar lá no campo estava pronto, né? A planta estava pronta e as chuvas não estão deixando entrar com máquina. Então, às vezes, tem um aumento de perda ligado a isso aí. No Rio Grande do Sul, a região da fronteira oeste, Campanha e Sul contabilizam perdas decorrendo da falta de água, e aqui eu iria adicionar ainda a questão das missões, que pega um pouco de fronteira oeste, mas as missões também estão sofrendo um pouco mais. Contabilizam perdas decorrendo da falta de água aí. Nas demais regiões, a má distribuição das chuvas, né, afeta o potencial produtivo em muitas áreas, está muito manchado. A gente está torcendo. Estou gravando esse episódio na quinta-feira, tá? Por isso a gente não vai trazer a questão da safra, devido aí a alguns compromissos que eu tenho no final de semana. E geralmente eu gravo de sábado, então essa vez não vou poder gravar no sábado, né? Então estamos antecipando aí. Mas tem uma chuva marcada para todo o final de semana, né? Então pode ser quando tu está ouvindo esse episódio já choveu no Rio Grande, estabilizou um pouco as coisas, mas perdas já estão ocorrendo, muito ligado pela questão de estar principalmente no florescimento e as mais precoces já começando o enchimento de grão. Então, pegando essa seca num período muito preocupante para as lavouras, né? No Pará, a redução das chuvas permitiu o avanço da colheita. Em Goiás, a colheita avançou lentamente devido às precipitações frequentes. No Mato Grosso do Sul, as chuvas foram pontuais. No sul do estado, favorecem as áreas em enchimento de grão. A colheita está aí na sua fase inicial. Em Minas Gerais, a colheita está lenta devido ao clima chuvoso. Nas primeiras áreas de sequeiro colhidas apresentam produtividade abaixo do estimado, mas as áreas irrigadas obtiveram excelentes resultados. Na Bahia, a colheita avança nas áreas irrigadas e já ocorre nas lavouras de sequeiro. Em São Paulo, a colheita foi iniciada timidamente. No Tocantins, a colheita começa a ocorrer em todas as regiões do estado, com boas produtividades sendo alcançadas. No Maranhão, a colheita começou nas áreas irrigadas dos Gerais de Balsas. Nas regiões leste e centro-oeste, o plantio se aproxima aí do encerramento, né? Finalizando já essas áreas. No Piauí, o plantio foi finalizado e a colheita ocorre nas áreas irrigadas e em lavouras semeadas no início da janela, que foram aí impactadas por veranicos. Apesar disso, a maioria das áreas apresenta bom potencial produtivo. Em Santa Catarina, as lavouras apresentam desenvolvimento entre bom e regular.
pois algumas áreas foram afetadas pela baixa disponibilidade hídrica, principalmente no oeste do estado. A colheita foi iniciada em outras regiões. No Pará, a colheita avança no sudeste e sudoeste do estado e as produtividades variam em função da precipitação. No noroeste e no nordeste e no noroeste do estado, algumas áreas foram replantadas devido aos veranicos de janeiro, mas atualmente a maioria das lavouras já apresentam boas condições. Então, esse a gente pode dizer que é um retrato meio geral das áreas, e agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da parte fenológica aí das plantas, das culturas, e aqui trazer para vocês poderem ver um pouco mais também tanto da semeadura quanto da colheita das principais culturas, né? Então a gente vai pegar o algodão, agora pegando como base 7 de fevereiro, em 2025, a gente tinha um total plantado aí de 87,4% e hoje a gente está com 88,1%, então mantendo mais ou menos o que é esperado. Goiás, Minas, 90% da área plantada, Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul toda a área plantada, Bahia está um pouco abaixo comparado aos outros anos, pode estar ligado à questão de ter atrasado um pouco o plantio, então está com 81%, e Maranhão e Piauí está tudo plantado. O arroz, como a gente tinha comentado, basicamente está tudo plantado, iniciando a colheita em Tocantins, Goiás principalmente, 40% já da área colhida, né? Mas Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Santa Catarina iniciando, e o Rio Grande do Sul não iniciou a colheita. Feijão, só Piauí não plantou tudo, mas o restante está praticamente tudo plantado. E as colheitas aí, São Paulo já foi 100%, Minas 61%, Paraná 90%, Santa Catarina 52%, Rio Grande do Sul 48%, com um total aí dos 44% da área colhida, como a gente comentou anteriormente. Pouco abaixo da média aí dos últimos 5 anos. O milho primeira safra, estamos 97,1% já colhido, 1% a mais praticamente que do ano passado e 2% a mais do que a média dos 5 anos. Então, Bahia, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul praticamente colheu tudo, só Maranhão e Piauí que ainda está realizando a semeadura, desculpa. E quando a gente entra na parte da colheita, 11,4% foi colhido, né? E um pouco abaixo comparado do ano passado, né? No passado a gente estava em 13,3% nessa época, e mais abaixo ainda comparando a média dos 5 anos, que estaria em torno de 15%. Então, Rio Grande do Sul está liderando a questão da colheita, com 39% da sua área colhida, Santa Catarina com 12% e Paraná com 10%. Vindo para a semeadura do milho segunda safra, então Mato Grosso disparou com 37,1% da sua área colhida, batendo mais ou menos com o que está os 38%, 40% que estava no último relatório a questão da área colhida de soja, né? Então acaba trazendo aqui. Paraná 12% de semeadura do milho, Tocantins 25% e Minas 10%. Então, no total, a gente está à frente comparado ao ano passado, estamos com 21,6% aí da área plantada já de milho, muito alavancado por causa do Mato Grosso, como eu comentei, comparando ao ano passado e retrasado. O Mato Grosso ele conseguiu colher mais cedo a soja esse ano, né, comparado aos 2 anos anteriores, o que auxiliou nessa questão de um plantio, uma semeadura mais precoce, digamos assim, do milho, né? Então, bom, só comparando ano passado, estava em 20,8% nessa época, e hoje a gente está com 37,1%, né? Mas ainda abaixo da série histórica dos últimos 5 anos, que geralmente no Mato Grosso era 40% já da área total plantada do milho segunda safra. Quando a gente cai para a soja, todo lugar está praticamente tudo plantado, só o Rio Grande do Sul tem 1% por causa do safrinha e Maranhão 5% aí, para ser semeado ainda de soja, né? Já da colheita, a gente vê que estamos mais perto, um pouco abaixo, mas mais perto da série histórica,
Então estamos com 17%, a série histórica dos últimos 5 anos era 18,7%, porém mais antecipado comparado a ano passado, né? Ano passado 14,8%. Muito disso, novamente, como foi comentado, trazendo pelo Mato Grosso, que está acima da sua média histórica, né? Ele está com 47% da área colhida, praticamente, e a média dos últimos 5 anos era 44%, e do ano passado 27,5%. Então aqui está essa questão que eu comentei, o pessoal está conseguindo colher antes, e por isso a gente está tendo uma colheita uma semeadura antecipada do milho. Quando a gente vai pegar a parte fenológica, tá? O algodão aí, em boa parte do Brasil, ele está na emergência ainda, praticamente 30%, maior parte em desenvolvimento vegetativo, em torno de 50%, uma pequena parte em floração, em torno de 14%, e uma menor parte ainda já em formação de maçãs, 21%. O arroz, uma boa parte, 30% vegetativo, 40% em floração e já 21% em enchimento de grãos, com alguma coisa em torno de 7% em maturação e só 2% da área colhida. Feijão, maior parte está colhida, 44%. Do que não está colhido, a maior parte está já em maturação, e o restante ainda em enchimento de grão, uma menor parte em floração, uma menor parte em desenvolvimento ou emergência. Milhos primeira safra, a gente tem já 11 para 12% colhido praticamente, temos 24% já em maturação, 36% em enchimento de grão, então uma boa quantidade. Floração, 12%, desenvolvimento vegetativo em torno de 15% e apenas 2% aí ainda em emergência. Vindo para o milho segunda safra, a gente tem 45,8% em emergência, então praticamente metade da área que já foi plantada recém está no período de emergência. E os outros 50%, 54%, para ser mais preciso, né? Está na parte de desenvolvimento vegetativo. Então, a gente tem 46% em emergência e 54% em estágio vegetativo. Vindo para a soja, a gente vai ter aí alguma coisa ainda que é a menor parte em estágio vegetativo, tá? Temos em torno de 12% em floração. Quando a gente vai checar enchimento de grão, é a maior parcela que a gente vai ter, em torno de 38%, 40%. Maturação, 26%, podemos arredondar. E colhido já, 17,4%, 17% colhido. Então, a gente vê que está tudo indo colhido, maturação, e já está enchimento meio indo para maturação, a maior parte das lavouras aí do Brasil. Vindo para as previsões agrometeorológicas aí, para 9 a 16, então, essa semana que passou, né? Há previsões de chuvas regulares e bem distribuídas na região norte, então, exceto em Roraima e no Nordeste do Pará. Bons volumes são esperados no Mato Pibapá. Às vezes a gente se perde aqui, porque às vezes é só Mato Piba, às vezes é Mato Pibapá. Então, no Mato Piba, além aí de demais áreas no Maranhão, Centro-Norte, Piauí e Sul do Ceará, o que favorecerá aí a semeadura e desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. As altas temperaturas e os baixos acúmulos de chuva manterão a baixa umidade do solo, restringindo o avanço aí da semeadura em áreas do semiárido. As chuvas no Centro-Oeste, as chuvas continuam frequentes e bem distribuídas na região, mantendo as condições favoráveis para o desenvolvimento de cultivos de primeira e segunda safra, sem impacto significativo nos trabalhos de colheita e semeadura, só em algumas regiões específicas, onde acabou tendo uma quantidade muito maior de chuva, geralmente vamos pegar ele no nortão do Mato Grosso. Os maiores volumes deverão ocorrer nas áreas do Mato Grosso e sudoeste do Goiás.
Centro-Oeste, a previsão de bons volumes de chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. No norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, os volumes serão menores. No geral, a regularidade e a distribuição das chuvas favorecerão o desenvolvimento dos cultivos de primeira e segunda safra, com menores impactos nas operações de campo, além de beneficiar o crescimento da cana-de-açúcar e a granação aí dos frutos de café. E no sul, aqui no sul, a previsão de chuvas intercaladas por períodos de tempo estável, favorecendo o manejo e desenvolvimento dos cultivos de primeira e segunda safra, sobretudo no Paraná e Santa Catarina, onde os volumes de chuva serão maiores. No Rio Grande do Sul, as precipitações só deverão se intensificar a partir do dia 13. Até lá, as temperaturas se manterão elevadas e persistirá a restrição hídrica em parte do estado. Então é o que a gente está observando. Estamos hoje gravando no dia 12. Não tem muita previsão de chuva, a maior parte da previsão de chuva é no dia 13 em diante. Então, se vir como está a previsão, vai dar em torno de 40, 50 milímetros, meio geral, pelo menos 30, então isso já vai ajudar e muito as lavouras do Rio Grande do Sul, que mais um ano estão sofrendo com secas e estão precisando muito dessas chuvas. Aqui a gente pode ver, dentro desses mapas, a questão de como está a necessidade hídrica. Então, aqui a gente está pegando a região do Noroeste, Missões, região Central e região Sul. Está sofrendo bastante com água, né? Tanto para milho quanto para soja. Milho segunda safra, boa parte no Noroeste, nas Missões aqui já foi colhida. Então, acaba que não vai pegar tanto, porém na região norte a gente tem milho, na região oeste ainda tem milho para colher. E aqui tem aquele esqueminha que a gente consegue observar sempre em qual fase as culturas estão e qual que é o seu déficit, se tem déficit hídrico ou não. Então a gente vai pegar o milho aqui, a primeira safra no Rio Grande do Sul, a gente tem milho em desenvolvimento vegetativo, em floração, enchimento de grão, maturação e colheita com déficit hídrico nesse período. E na soja a gente tem desenvolvimento vegetativo, floração e enchimento de grão também com déficit hídrico. As lavouras que foram plantadas mais cedo, vamos dizer assim, acabam que estão sofrendo um pouco mais devido a estar no momento de floração e enchimento de grão, certo? Eu vou trazer para vocês aqui, aproveitar que a gente está falando de clima, um mapa semana passada eu não consegui trazer. Aqui o mapa do balanço hídrico na data do dia 10. Podemos trazer para a data do dia 12 e rodar para ver só como é que fica. Mas aqui a gente vê a questão do balanço hídrico diário, tá? Então, como está a questão da necessidade da planta nas diferentes regiões do país, algumas regiões mais, outras menos, né? Esse acaba déficit hídrico, vamos dizer, a restrição de quanto tá. No caso aqui, a gente vai pegar Rio Grande do Sul, está em torno de 1% a princípio, muito porque está travada as plantas, né? Mas quando a gente vai pegar aí da evapotranspiração, aqui a gente consegue ver melhor essa questão de... Opa, desculpa. Aqui eu puxei dia 12, daí ele puxa uma estimativa dentro da previsão. Se a gente vai pegar dia 10, vai trazer mais a realidade de como está agora, que a gente consegue ver déficit hídrico no oeste do estado, região de Campanha ali alto, em torno aí de 5 a 6 milímetros de déficit hídrico diário. A gente tem em torno na região oeste 3 a 4 e no restante do estado ali, região central e noroeste, né, a gente vê um déficit hídrico em torno de 2 a 3 também milímetros. Então, mostra que esse mapa acaba retratando um pouco como está a dificuldade dessa falta de água aqui no Rio Grande do Sul. Trazendo evapotranspiração real, que a gente consegue ver um pouco melhor que basicamente todo o estado do Rio Grande do Sul está tendo uma evapotranspiração alta, né? Em regiões que estão sofrendo com muita seca, acaba que as plantas são travadas, por isso a gente tem uma evapotranspiração um pouco menor, porém, em boa parte, tem uma evapotranspiração alta. E quando a gente vai cair para o armazenamento aí de água dentro do solo, a porcentagem,
de água que esse solo pode armazenar. A gente consegue ver que essa região oeste campanha estão com zero praticamente, né? 3%, 5%, muito. Quando a gente pega a região mais oeste ali, que não pegou as chuvas real, está no máximo em 30%, 20%, 25% de armazenamento de água dentro da sua capacidade de solo, vindo conforme a gente vai subindo, né? Vamos dizer assim, pegando a região Missão, noroeste, central, começa a ter um pouco mais de quantidade, então 50%, 60%, muito esparsa, porque as chuvas não foram parelhas. Então, que a gente espera que a gente consegue, com essas chuvas que estão marcando agora, restabelecer pelo menos o armazenamento, né? Mas com certeza a gente já teve perdas consideráveis esse ano devido à falta aí hídrica em todo o estado, praticamente, nas principais regiões produtoras aí de grãos. Então, vindo para o relatório do IMEA, né? A questão falando um pouco do mercado, que é do preço comercializado. Em destaque, a comercialização da soja aí, 25-26, no Mato Grosso alcançou 49,5% da produção estimada em janeiro de 26, avanço de 5,34% em relação a dezembro de 25. O incremento das vendas esteve atrelado principalmente à necessidade de alguns produtores em fazer caixa, pagar as contas, né? É importante. No entanto, a queda no preço da oleaginosa ao longo de janeiro e o foco nas atividades de colheita limitam a realização aí de negócios mais expressivos. No que se refere ao valor médio da soja no estado, o indicador encerrou o mês em R$ 104,12 por saco, recuo de praticamente 4% frente ao mês passado. Para a safra 26-27, os primeiros negócios foram registrados pelo IMEA em dezembro de 25 e janeiro de 26. A comercialização atingiu 1,46% da produção prevista, avançando de 0,7% aí no comparativo mensal. Apesar do progresso, o ritmo das negociações segue lento, reflexo da elevada oferta no mercado e dos preços ainda pressionados, o que mantém os produtores cautelosos nas fixações futuras. Por fim, o preço médio da safra 26-27 negociado no mês foi de R$ 102,33 por saco. Então, a gente teve aqui nos insights a questão de um aumento de 14,64% da colheita, em torno aí de 39% já nesse relatório, né? A questão do dólar subiu 0,33%. A gente teve progresso, então, maior disponibilidade de áreas prontas. A colheita do soja no Mato Grosso avançou 14,64% no comparativo semanal e atingiu isso 40% praticamente. O aumento da moeda, que nem eu comentei, e elevação com o mercado reagindo aí possíveis novas aquisições chinesas de soja dos Estados Unidos. O preço do grão em Chicago subiu 1,97% na última semana, né? Então, preço pago por bushel aí. Pegando aqui uma análise em janeiro de 26, as exportações brasileiras de soja totalizaram 1,8 milhões de toneladas, altas de 75,51% em relação a janeiro de 26, de 25. E aqui acho que a gente mostra bem isso aí, a participação da venda ano passado e esse ano como está, e a participação do Mato Grosso nisso aqui, que aumentou, estava mantendo em 15%, esse ano pulou para 26%. Então, esse avanço está atrelado à maior disponibilidade de grão e forte demanda pelo produto no mercado externo, segundo o relatório divulgado pela Conab em janeiro de 26 para o ciclo 25-26. A projeção indica incremento de 22,8% na área semeada e de 2,7% na produção ante a safra 24-25, reforçando a perspectiva de maior oferta nacional. Quanto à participação do Mato Grosso nas exportações, o estado respondeu por 26% do volume total escoado em janeiro de 26, somando 487,6 mil
toneladas embarcadas, desempenho pautado pelo avanço acelerado da colheita, aliado à demanda aquecida pela oleaginosa mato-grossense. Como resultado, o volume exportado pelo estado ficou 202,5% acima do registrado em janeiro de 25 e 96% superior à média dos últimos 5 anos para janeiro. Por fim, para 2026, o IMEA projeta exportações de soja mato-grossense em 32,10 milhões de toneladas, alta de 0,28 frente a 25, certo? Aqui tem o restante do relatório, caso vocês quiserem ver mais especificamente, lembrando, mandem um direct lá no @agrodepende ou @cassianoagro para entrar no grupo do WhatsApp e ter acesso a esses relatórios. Vindo já para a questão do milho, exportação do milho janeiro de 26. Na última quinta-feira, dia 5/2, a CSEX divulgou o primeiro dado de 26, referente ao volume exportado do milho pelo Brasil em janeiro de 26. O país exportou 4,25 milhões de toneladas, volume 18,17% superior ao registrado no mesmo ciclo anterior, e 7,86% acima da média das últimas 5 safras. Em janeiro de 26, o Irã foi o principal destino do milho brasileiro, com mais de 1,23 milhões de toneladas embarcadas, respondendo por 28,94% do total exportado pelo país. No que se refere ao volume escoado de Mato Grosso, o estado respondeu por 67,56% das exportações nacionais, totalizando 2,53 milhões de toneladas. Conforme o último levantamento da CSEX, volume 46,02% superior ao da safra passada e 8,39% acima da média dos últimos 5 anos. Entre os destinos, o Vietnã se destacou como principal comprador, com 577,97 milhões de toneladas. Esse desempenho reforça a demanda aquecida aí de importadores do mercado asiático. Cenário aí que sustenta o ritmo dos embarques e tende a favorecer o escoamento da safra ao longo dos próximos meses. Trazendo os indicadores, os insights aí da safra, a gente teve uma valorização. Na última semana, o diferencial de base entre Mato Grosso e a CME apresentou alta em 11,38%, reduzindo a diferença de preços entre o milho brasileiro e o norte-americano. Alta do dólar também, o dólar apresentou aí valorização de 0,33% na última semana, resultado de desdobramentos do cenário geopolítico nos Estados Unidos, encerrando o período com média de R$ 5,24 aí por dólar. E uma baixa, né? O preço médio do milho no Mato Grosso registrou queda de 1,19% no comparativo semanal, resultando na baixa procura pelo cereal na primeira safra aí em fevereiro de 26. Então, pegando da parte daqui da comercialização do milho das safras, no gráfico a gente consegue ver que temos o mínimo e máximo dos últimos 5 anos, mas pegando a média dos últimos 5 anos está abaixo, né? Então, está abaixo da média dos 5 anos agora nesse período, está acima da safra passada, né? Agora a gente está com 32%, porém abaixo da média histórica. Então, em janeiro de 26, a comercialização do milho safra 24-25 no Mato Grosso alcançou 92,36% da produção. As negociações do milho disponível no estado avançam 4 pontos percentuais no último mês, porém em ritmo inferior ao observado entre novembro de 25 e dezembro de 25. Essa desaceleração está associada à desvalorização do valor do cereal no estado, que em janeiro de 26 registrou recuo de 5,4%,
com preço médio de R$ 45,68 aí por saco. Quanto na safra 25-26, foi observado avanço mensal de 2,77 pontos percentuais em janeiro de 26, totalizando 32% já comercializados. Em relação ao preço do cereal futuro, houve queda mensal de 3,61%, com média de R$ 44,29 reais por saco. Ambos aí os cenários são explicados pelo menor foco do produtor na comercialização, uma vez que no momento a prioridade está voltada à semeadura do milho. A desvalorização do cereal está associada à demanda mais retraída. Além disso, as indústrias realizaram aquisições expressivas ao longo de 25, mantendo estoques elevados nesse início de temporada, o que reduz a necessidade de novas compras no curto prazo. Então é aquela questão, a indústria, que é quem segura o preço do milho, né? A indústria do etanol principalmente, a partir de milho ela vem realizando essas compras durante o ano, por isso é importante o produtor observar muito bem a questão de contratos futuros, muitas vezes consegue auxiliar e muito aí no preço médio que ele vai conseguir trabalhar, além também de conseguir travar preço e fazer negociação de insumos, dentre outras questões, com esses valores, né? E para finalizar, só vamos trazer os gráficos aqui, tanto da soja quanto do milho. Vamos começar pela soja. Então, a gente vê que o retrato dos últimos 30 dias, aí, tendo os indicadores no Porto de Paranaguá, dos dados do CPEA, a gente teve uma máxima aí de R$ 142 por saco, 29 dias atrás. E agora a gente estava tendo uma estabilização nas últimas 2 semanas, né? Ficando em torno aí de 120, 124 reais. Porém, está tendo um leve aumento, vamos ver se ele vai continuar aumentando. Creio que esse aumento deve ter ocorrido muito por causa do dólar nos últimos dias. O milho, a gente também vê uma máxima nos últimos 30 dias, há 30 dias atrás, com 69,5%, lembrando que o indicador é Exalc Bovespa, né? E uma mínima registrada de 65,87%, 11 dias atrás, e agora ele vem crescendo nos últimos dias, possivelmente trazido um pouco pelo preço do dólar que está crescendo, e a questão do prêmio no porto, né? Então a gente vê agora em torno de R$ 67 aí, vindo para uma estabilidade e talvez aumentando. E se tu quer ter esses relatórios, toda segunda-feira, no final da tarde, é lançado tanto no site do IMEA quanto também da Conab esses relatórios que a gente comenta aqui, mas a gente disponibiliza tanto o link como o arquivo lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, manda um alô lá para nós no @agrodepende ou @cassianoagro no Instagram, que daí a gente passa o link para vocês do nosso grupo de WhatsApp. Além disso, convidar novamente, curte, compartilha os episódios do AgroDepende, isso nos auxilia muito a continuar fazendo os episódios e também aparecer para mais pessoas. Isso é muito importante para a gente ter aí um desenvolvimento do AgroDepende cada vez mais e conseguir trazer mais informações. Além disso, deixa aqui nos comentários o que tu achou do episódio, o que tu acha que pode melhorar, críticas construtivas aí, para a gente cada vez ir melhorando mais e trazendo mais conteúdo de qualidade para o agro. Certo? Por hoje era isso e até a próxima, pessoal!